Você já teve alergia ou intolerância alimentar? Ou você conhece alguém que, ao comer camarão, pão, biscoito ou até tomar leite, fica mal? É sobre isso que a gente conversa agora na nossa pausa gostosa do café. E com a gente aqui hoje, doutora Alessandra Gama. Doutora, bom dia, bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Todo mundo quer saber qual é a diferença entre alergia e intolerância alimentar. Elas são muito próximas, na verdade, né? Porque os sintomas são bastante parecidos. Mas vamos lá, existe realmente uma diferença. Vamos começar falando sobre alergias. O que é alergia? A alergia ela ocorre no processo rápido. É quando você come um determinado alimento ou grupo de alimento que imediatamente essa alergia provoca uma reação alérgica, tá? Ou seja, ela é imediata. O que acontece? O nosso corpo, a nossa imunidade, ela acredita que tem alguma coisa ali comprometendo, ou seja, tem algum invasor. Então, ela libera, que na verdade é a imunoglobulina, tá? Ela libera uma substância chamada histamina, tá? Que provoca naquela região um determinado, um aumento aí de fluxo sanguíneo, provocando aqueles inchaços, né? Então, é uma alergia, ela é uma coisa imediata. Aconteceu, você comeu um alimento, ela imediatamente ela provoca uma reação. E essa reação, como eu te falei, com essa substância que é a histamina, ela vai provocar um aumento da glote, pode ser, né? Que a gente sempre é o grande preocupação, né? É quando realmente a gente tem um edema de glote. Então, aí, obstruindo as vias respiratórias. Mas é uma forma muito rápida de acontecer. Quando você compra um alimento, ela imediatamente ela responde. Ao contrário aí da intolerância alimentar, que a gente chama aí de uma alergia tardia. Por quê? Porque ela ocorre de uma forma, ela pode até de 12, 24, até 48 horas, ela pode responder com alguns sintomas, que pode ser também um inchaço, uma vermelhidão, uma coceira. Inclusive, no caso da intolerância, queda de cabelo, dores de cabeça, fadiga, náusea, vômito, ou seja, ela tem muitos maiores sintomas e tardios. Doutora, a alergia, ela seria assim, alergia você nasce com ela. Você já nasce com ela. Uma vez alérgico, sempre alérgico. Uma vez alérgico, sempre alérgico. Você precisa somente tratar. Você primeiro tem que identificar. Aí, através, lógico, de exames com um bom alergista, onde ele vai fazer vários testes e identificar quais os grupos, ou seja, que o seu corpo não reconhece como um alimento legal, tá? A gente saindo da alergia, indo para a intolerância, eu vejo pessoas que falam, depois de velho eu não posso mais comer pão, Douglas, eu não posso mais tomar leite. Eu já estava com 30 anos quando isso começou a aperrear minha vida, dava uma dor danada na barriga, eu sentia tudo dolorido, tudo inflamado. É muito comum isso acontecer hoje, a gente vê com muito mais frequência. Por quê? Teria alguma explicação? Perfeito, Douglas. No caso da alergia, a gente tem uma população, um grupo menor, tá? Vai aí de 5 a 10% da população. No caso da intolerância, a gente percebe que as pessoas hoje estão realmente mais intolerantes a vários grupos alimentares, principalmente ao glúten, ao ovo e ao leite, tá? Por quê? Pela questão da proteína. Então, o que acontece? A intolerância, ela é de nível intestinal, gente. Então, quando eu falo intestinal, é o seguinte, quando você tem alguma inflamação nesse intestino, a gente sabe que... É por isso que dói. É por isso que dói, não somente por isso. Lembrando que no nosso intestino a gente tem as bactérias boas e as bactérias ruins. Quando a gente tem uma inflamação por conta de um estresse, de um antibiótico, de medicação, esse intestino ele vai ficando fragilizado, tá? A nossa microbiota, ela modifica de uma certa forma. Então, o que acontece? Alguns grãos de alguns alimentos, eles ultrapassam essa barreira do intestino. Tá? E eles entram no nosso intestino. Então, o que acontece? Isso há uma reação. O nosso corpo, ele vai... Aquela imunoglobulina que eu falei para você, que no caso da intolerância é o IgG, ele vai simplesmente dar uma resposta imediata. Então, todas as vezes que você come um alimento que ultrapassa a barreira do intestino, acontece de novo essa imunidade. Então, quando você... Isso pode ser com vários alimentos. O que vai acontecer? Todo alimento que você comer, que provocar essa reação, provavelmente o seu corpo já reconhece que ali é um perigo. Aí você come o pão, aí você toma o leite. Então, você vai fazendo... Potencializando. Potencializando. Então, você vai ter alergia a diversos alimentos ao longo dos anos. A gente vê também muita gente falar da seguinte forma, eu tenho intolerância àquilo, mas eu não deixo de comer. Eu tomo meu comprimidozinho antes e vou lá, como tudo aquilo que eu tenho vontade. É correto, não é? Tem algum risco?
Então, o que acontece? Tudo que você vai fazer isso, você vai fazer, você vai ter que buscar, evidentemente, um bom profissional para te acompanhar, para saber, inclusive, qual o nível de alergia, né? E quais são os alimentos que você é alérgico ou intolerante. E aí tem que lembrar o seguinte, nós temos as enzimas, que são as enzimas digestivas, tá? Então, a gente, no caso da lactose, a gente sempre usa uma enzima antes, né, de utilizar um alimento à base de leite. Por quê? Porque essa enzima já faz o papel dela do que o nosso organismo não consegue fazer, tá bom? Então é isso. Essas enzimas têm que ser utilizadas de uma forma, né, com uma indicação médica. Não é à toa que você vai tomando, Não é à toa, não é à toa, mas assim, primeiro você tem que identificar e buscar esse acompanhamento, mas não é um problema. Você realmente precisa utilizar essas enzimas caso você precise comer algum alimento, principalmente o glúten e o leite. E para a gente fechar, nunca é demais lembrar, sempre que se sentir mal, não vai no doutor Google, não vai na internet porque funcionou para o seu amigo, para sua amiga. Busca uma ajuda profissional para não ter complicações. Sem dúvida, Lu, porque é o seguinte, Douglas, a gente tem que pensar o seguinte, o nosso intestino ele tem que ser bem cuidado, tá? Então, a primeira coisa é buscar um bom profissional, que seja um gastro, que seja um nutricionista, primeiro, para ter um aporte aí de probióticos para você tratar esse intestino, tá? É a única forma que você tem de tratar esse intestino, é sim, com uma boa alimentação e aí um aporte aí de probióticos que tem que ser recomendado aí por um profissional. Doutora, muito obrigado por sua participação aqui na nossa pausa gostosa do café. O convite já está feito. Até semana que vem, tá? Até semana que vem. Obrigada. Beijão, doutora. Muito obrigado, tá?